Bom dia, família linda em Cristo Jesus. Vinícius Leandro, do canal Mundo Precisa Mais de Deus, e mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. O tema do devocional de hoje é: que Jesus é esse? E a passagem está no Salmo 91:15. Ele clamará a mim e eu lhe darei a resposta. E na adversidade estarei com ele e vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Oh, glória a Deus! Meu irmão, minha irmã, nós temos um Deus incrível. E Ele deseja que nós corramos para Ele. E no momento em que fizermos isso, Ele prometeu que nos responderá. Ele não disse assim, não pode ou talvez, mas uma vontade definitiva. Ele vai nos responder. E uma oração com fé é aquela oração que você faz e você tem certeza que ela já foi respondida. E detalhe, o Senhor ele não se limita a nos garantir que nos responderá. Ele deixa registrado para toda a eternidade dizendo assim: eu estarei com ele na angústia, eu o livrarei e eu o honrarei. Olha só, meu irmão, minha irmã, você sabe por que nós podemos ter a certeza de que quando nós invocamos a presença dele, ele nos responderá? Sabe por quê? É por causa da troca divina que ocorreu lá na cruz do Calvário, onde o nosso Senhor Jesus clamou lá em Mateus 27:46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, yama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Ele foi abandonado, deixado desamparado, totalmente abandonado. E abandonado para que hoje nós possamos ter a confiança de que o nosso Papai Celestial nunca nos deixará nem nos abandonará. Hebreus 13:5 diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Que Jesus é esse, meu irmão, minha irmã? Você não se sente tão amado e querido por nosso Senhor? E Ele tornou muito mais fácil para nós recebermos as suas promessas. E a nossa parte é simplesmente invocá-lo e deixá-lo ser o nosso Deus. Seja o que for que você está passando no dia de hoje, invoque a presença do Senhor agora mesmo. Ele vai te libertar e Ele vai te honrar. Na verdade, você já é livre em Cristo Jesus. Você ainda não acessou isso. Sempre que eu estou com problemas, eu digo ao Senhor assim: Senhor, eu estou preocupado com essa situação. Mas, Senhor, eu lanço sobre Ti essa preocupação, nas Tuas mãos perfuradas por pregos agora mesmo. Eu entrego em Suas mãos todas as minhas preocupações, ansiedade, medo e cuidados nessa área. Então eu recebo a Sua paz, e quando o inimigo tenta disparar novas flechas de medo em meu coração e mente, eu lembro a mim mesmo que a situação já está nas mãos dele, ponto final. E eu lembro-me da Sua promessa de que Ele me livrará. Ele nunca me deixará e nem vai me abandonar nessa situação. Você aí que está me ouvindo, está vivendo com ataques de pânico, ataques de medo e ansiedade crônica? Olha só, não permita que o diabo aleije você com todos os tipos de imagens mentais negativas, ou repassando todos os piores cenários em sua cabeça, lembrando do seu passado, das suas circunstâncias ruins, disso ou daquilo. Chame Jesus, o seu Salvador e Senhor Jesus Cristo amado. Ele quer que você lance sobre Ele todo o seu cuidado, porque é Ele que cuida de você, conforme diz lá em 1 Pedro 5:7, que foi uma passagem que me sustentou muito no deserto. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então lance. E lançar
é jogar, atirar, tirar da sua mão e colocar na mão dele. Nunca se esqueça que você não é uma ovelha sem pastor. Então pare de tentar carregar todas as suas preocupações sobre os seus próprios ombros. Quer seja um sintoma físico, um desafio financeiro que você está passando, ou uma situação familiar difícil que está preocupando o seu coração, fale com Jesus e permita que sua paz proteja de forma sobrenatural o seu coração em todas as áreas em que você está perturbado. Lá em Filipenses 4, 6, 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aqui está o lançar. A partir do momento que você apresenta a Deus, aqui eu entendo, apresente seus pedidos, na verdade você está lançando suas preocupações para Ele. Você está falando: Senhor, eu estou com essa situação, toma aqui, Senhor, que isso é teu. Na tua palavra diz para eu lançar sobre ti, está aqui minha preocupação, minha ansiedade, meu medo. E simplesmente tome posse dessa paz que excede todo o entendimento. E o Senhor vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar. Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz, pela tua misericórdia. Senhor amado, estamos aqui na sua presença, vários irmãos e irmãs ouvindo essa mensagem, ouvindo esse devocional diário, para receber mais de ti, da tua palavra, do teu amor e graça. Senhor amado, muitos aqui estão extremamente preocupados, vivendo com ataques de pânico, com medo, ansiedade, os piores sentimentos como um dia eu vivi. Senhor, eu oro para que eles tenham essa revelação em seus corações e que eles não permitam que o diabo aleije o coração deles com todo tipo de imagem do passado, imagem negativa, apontando as circunstâncias. Que eles aprendam a olhar para ti, Senhor, porque a partir do momento que nós olhamos para ti e lançamos em suas mãos todas as nossas preocupações e problemas, o Senhor toma conta de nós, porque o Senhor nos ama. Então, Senhor, que eles aprendam o lançar, que eles aprendam o atirar todos os problemas e tribulações em suas mãos. E eu oro para que eles sejam sustentados agora nesse momento pelo teu amor, que eles recebam a tua graça, que eles sintam-se totalmente amados a partir do momento que eles estão ouvindo essa mensagem, que eles sintam-se abraçados por ti, Jesus. Espírito Santo, agora que eles estão ouvindo, fale ao coração deles, Senhor. Revela o que tem que ser revelado. Mostre o coração deles para eles mesmos. Mostre o que tem que ser trabalhado no coração deles. Mostra para eles, Senhor, o que realmente, qual a vontade de Deus para a vida deles, para que eles vivam vidas para glorificar o teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do devocional de hoje é Seja Cheio. E a passagem está em Efésios capítulo 3, dos versos 16 a 19, que diz: Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Oh, glória! Eu amo essa passagem. Essa passagem é a oração de Paulo à igreja de Éfeso. Agora, imagine você ter a possibilidade de ser cheio com o Espírito Santo do Deus vivo e ser um corpo inteiramente cheio do próprio Deus. Já imaginou isso? O apóstolo Paulo era uma pessoa cheia do Espírito Santo.
Ele também foi uma pessoa que abandonou tudo para seguir a Jesus. Qualquer área da nossa vida, meu irmão, minha irmã, que retenhamos e não entreguemos a Deus, é uma área onde não podemos ser cheios do seu Espírito. E eu encorajo você a abrir e render cada compartimento do seu coração a Deus. O seu tempo é dele, seu dinheiro é dele, assim como seus dons e talentos, a sua família, a sua carreira, os seus pensamentos, as suas atitudes e os seus desejos. Ele quer estar envolvido em todas as áreas da sua vida. Da forma como você se veste, dos amigos que você escolhe, o que você faz com a sua diversão, o que você come e por aí vai. Depois da conversão, Jesus, ele é o nosso Salvador. Mas será que ele está sendo o nosso Senhor? Qualquer área que reivindiquemos como nossa é uma área que não rendemos ao senhorio de Jesus Cristo. Existem muitos cristãos que vivem uma vida derrotada durante muitos anos, simplesmente porque não se entregam totalmente. Muitos aceitam Jesus como Salvador, mas não aceitam Jesus como Senhor de todas as áreas da sua vida. Não aceitam o suficiente dele para andar em vitória. E essa é uma questão extremamente importante. A bênção de ser cheio com o Espírito Santo é claramente visível na mudança de vida das pessoas após o Pentecostes. Pedro, por exemplo, que demonstrou grande medo, não estando disposto sequer a admitir que conhecia Jesus, tornou-se um apóstolo corajoso que ficava nas ruas de Jerusalém e pregava o Evangelho com tanto fervor que 3.000 almas foram acrescentadas à igreja em um só dia. Isso está em Atos 2, 40 a 41. Meu irmão, minha irmã, a entrega completa a Deus traz uma boa mudança às nossas vidas. Render-se a Ele abre a porta para as coisas que desejamos. E, no entanto, desperdiçamos a nossa energia tentando ter acesso a essas coisas do nosso jeito. E eu encorajo você hoje a render cada área da sua vida a Deus, para que você possa ser cheio do seu Espírito, até transbordar em todos os aspectos. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua presença, pela tua prosperidade em nossa vida, por tudo que tu és, Senhor. Pai querido, o Senhor é um Pai zeloso e amoroso. Obrigado por estar presente em todas as áreas das nossas vidas. Desejamos ser cheios do Espírito Santo e entregamos todas as áreas da nossa vida que de alguma forma ainda estamos retendo. O nosso tempo é seu, nossas finanças são suas, nossos dons e talentos, nossa família, a nossa carreira, Senhor. Nossos pensamentos são seus, as nossas atitudes e os nossos desejos é tudo seu, Papai. Faça segundo a sua vontade e transforme nossa vida dentro dos planos que tem para cada um de nós. Nos entregamos completamente até transbordar a manifestação da sua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do devocional de hoje é Além do Perdão. E a passagem está em Lucas, capítulo 6, versos 27 e 28, que diz: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Pesado isso, né, meu irmão, minha irmã? Essa passagem aqui, ela ensina como lidar com os nossos inimigos. Algo está faltando quando nós dizemos que perdoamos aqueles
que nos magoaram e ofenderam, pois não vamos o quê? Além disso. Deus nos diz em sua palavra para perdoarmos as pessoas, porém Ele não para por aí. Ele vai em frente. Ele nos instrui a abençoá-las. Nesse contexto, a palavra abençoar significa falar bem de. Assim, um dos nossos problemas é que, embora oremos e tentemos perdoar aqueles que nos ofenderam, nós nos viramos e os amaldiçoamos com a nossa língua ou relembramos a ofensa milhares de vezes quando falamos sobre ela com outras pessoas. Eu lembro bem quando o Senhor ministrou sobre isso ao meu coração. Teve uma pessoa que fez muito mal a alguém da minha família e demoraram meses para que eu a perdoasse. E quando eu consegui perdoar essa pessoa, o Senhor falou: não, eu quero que você a ame. E eu falei: Senhor, mas eu não consigo. E Ele disse: você não, mas eu através de você consigo. E por aí foram mais alguns meses. E hoje essa pessoa que fez muito mal a alguém, que eu amo muito, ela continua ainda uma vida de pecado, uma vida errada. Mas eu a perdoei, eu a amo e hoje eu tenho compaixão e misericórdia dela. Entenda, meu amado irmão e irmã, perdoar uma pessoa e logo depois, quando você fala sobre ela, você amaldiçoa essa pessoa, não funciona. Para lidarmos com o processo de perdão e desfrutarmos da paz que nós buscamos, precisamos fazer o que Deus nos diz para fazer, que não é apenas perdoar, mas também abençoar, amar. O motivo pelo qual achamos tão difícil orar por aqueles que nos magoam e maltratam é que temos a tendência de achar que estamos pedindo a Deus para abençoar fisicamente ou materialmente aquela pessoa. A verdade é que não estamos orando para que eles ganhem mais dinheiro ou tenham mais bens. Estamos orando para que eles sejam abençoados espiritualmente, que conheçam o Senhor em espírito e verdade, que conheçam o amor de Jesus e vivam a plenitude dos sonhos de Deus, que eles se arrependam dos seus pecados e renasçam em Cristo. O que estamos fazendo é pedindo a Deus que traga verdade e revelação sobre a atitude dessas pessoas e o seu comportamento, a fim de que eles estejam dispostos a se arrependerem e a serem libertos dos seus pecados. Não basta dizer que perdoamos as pessoas. Precisamos ter o cuidado de não as amaldiçoarmos e não falarmos mal delas, mesmo que achemos que elas merecem isso. Em vez disso, devemos fazer como Jesus fez e orar por elas. Falar bem delas. Sabe por quê? Porque fazendo isso, abençoamos não somente essas pessoas, mas também a nós mesmos. Odiar aqueles que nos feriram é como tomar veneno e esperar que o seu inimigo morra. Obviamente, qualquer pessoa que fizesse isso estaria apenas ferindo a si mesma. Por que passar a vida zangado com as pessoas que provavelmente nem sequer sabem ou se importam com isso? Elas estão aproveitando as suas vidas plenamente enquanto você está aí infeliz. Então libere essas pessoas, deixe a ofensa para trás, abra mão disso e tenha a mesma atitude para com elas que Jesus teve para com seus inimigos. E ao fazer isso, você sentirá uma liberdade maravilhosa. Então deixe a Deus trabalhar na vida dos seus inimigos. Deixe a Deus. A verdade e a justiça de Deus sempre prevalecerá. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, graça e misericórdia. Pai querido, muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo agora carregam um grande peso em suas vidas. De alguma forma até perdoaram quem lhes fez mal, porém não entendem que não basta apenas o perdão, mas sim
devemos abençoar nossos inimigos. Que haja um despertar em cada uma delas e que se espelhem em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi nosso grande exemplo de como agir com as pessoas que nos magoaram, feriram e humilharam. Desperta-os, Pai. Ajude-os nesse processo que os levará a uma completa libertação. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do devocional de hoje é use ou perca. E a passagem está em Mateus 25, 14 e 15, que diz: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. Meu amado irmão e irmã, essa passagem é muito poderosa. Jesus aqui conta a história de um homem que ia fazer uma longa jornada e ele reuniu os seus servos e deu-lhes diferentes quantias de dinheiro para administrarem, de acordo com a capacidade de cada um. Nós, eu e você, não temos os mesmos talentos e habilidades. Não podemos fazer as mesmas coisas, mas todos nós podemos ser o que Deus nos chamou para ser individualmente. Pega essa chave. Eu não posso ser o que você é e você não pode ser o que eu sou. Mas cada um de nós pode ser tudo o que Deus quer que sejamos. Muitas pessoas ficam frustradas e infelizes porque não se sentem realizadas. Elas não estão sendo tudo o que podem ser e não estão fazendo tudo que sabem que devem fazer. Elas estão permitindo que o diabo ou as outras pessoas as convençam a se afastarem do seu chamado e das suas bênçãos. Foi isso que aconteceu com um dos servos aqui desta passagem de Mateus 25. O homem que estava saindo para viajar deu talentos a 3 de seus servos antes de partir. Enquanto ele estava fora, um servo investiu o que recebeu e ganhou a mesma quantia de volta com juros. Quando o homem retornou e descobriu o que o homem havia feito com o talento, disse assim: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei no muito. Mateus 25, 21. O segundo servo foi o mesmo e ouviu a mesma coisa daquele homem. Mas o terceiro servo enterrou o seu talento no chão porque teve medo. Quando o homem descobriu o que o servo havia feito, ficou tão zangado que tirou o talento dele e deu esse talento ao servo que tinha 10 talentos. Muitas pessoas, meu irmão, minha irmã, são como esse terceiro servo. Elas escondem os seus talentos porque têm medo. Medo da responsabilidade, medo do julgamento, medo do que as pessoas irão pensar. Elas têm medo de dar o passo de fé, medo de fracassar, medo da crítica, medo da opinião alheia, medo de serem mal interpretadas. Elas têm medo do sacrifício e do trabalho árduo envolvido. Meu irmão, minha irmã, eu não quero que você tenha medo de tomar o talento que Deus lhe deu e usar esse talento para a sua glória. Eu não quero que você termine infeliz, insatisfeito e não realizado, porque está abrindo mão do que Ele colocou em você. Pense sobre isso. Eu quero te encorajar hoje a usar os seus talentos ao máximo e a fazer o seu melhor em cada área da sua vida. Então você vai ouvir o Mestre dizer: Muito bem, servo bom e fiel. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, nos colocamos agora na Tua presença viva para te agradecer por tudo que Tu és, pelo Teu amor, graça e misericórdia. Papai querido, muitos dos Seus filhos e filhas desperdiçam os talentos que receberam. Muitas delas estão permitindo que o diabo ou outras pessoas
as convençam a se afastarem do seu chamado, Pai. Enterraram os seus talentos e estagnaram no tempo. Senhor, elas escondem seus talentos por medo. E que esta mensagem e oração toque no mais profundo da alma de cada uma delas e que a partir de hoje elas usem seus talentos para honrar e glorificar o seu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do devocional de hoje é Com o rosto em terra. E a passagem está em Números 14:5, que diz: Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Meu amado irmão e irmã, observe aqui nesta passagem como Moisés e Arão reagiram diante da murmuração e reclamação dos israelitas. Eles prostraram-se com o rosto em terra. Esta ação é relatada ao longo de toda a Bíblia. Era um ato de humildade que representava buscar a Deus em oração. Se todos os israelitas tivessem se prostrado com os seus rostos em terra diante de Deus, teriam visto sucessivos milagres, muito mais do que viram. Mas eles estavam ocupados demais cometendo o erro de sentir pena de si mesmos, de falar negativamente, encontrar erros em Deus e em Moisés e querer voltar para o Egito. Eu agradeço a Deus por Moisés e Arão. Quando eles prostraram-se com o rosto em terra e adoraram a Deus, demonstraram a sua reverência a Ele. Eu acredito que fizeram isso diante de toda a congregação para mostrar-lhes que precisavam fazer o mesmo. Da mesma forma, Josué e Caleb tampouco permitiram que pessoas negativas e incrédulas os afetassem. Esses dois homens permaneceram cheios de fé e confiança de que podiam conquistar seus inimigos até o fim. E nós também precisamos manter a nossa fé positiva, não permitindo que pessoas pessimistas roubem a nossa alegria. Não podemos permitir que aqueles que duvidam destruam a nossa confiança. Devemos crer que Deus é um Deus bom e que Ele tem um plano bom para a nossa vida. E Satanás usa as pessoas assim para nos sugar. E não devemos deixar que seu negativismo e infelicidade afetem ou contaminem a nossa alegria. E quando você for tentado a reclamar, rejeite as palavras negativas e, em vez disso, coloque seu rosto em terra. Ou seja, adore, honre ao Senhor. Em vez de se deixar desviar por todas as coisas que estão aí no seu caminho, proste-se com seu rosto em terra, diante de Deus em humildade e oração. Isso é ter um coração quebrantado na presença dEle. Eu não digo que você precise ir para o seu quintal, ajoelhar e colocar a cabeça no chão. Não. Isso é um coração quebrantado, humilde na presença do Senhor. E quando você tiver isso, você vai ver Ele operar em seu favor de forma sobrenatural. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai amado, muitos de nós convivemos com pessoas pessimistas, pessoas que sugam o nosso emocional e por vezes até usadas pelo inimigo para nos perturbar. Senhor, nós oramos por elas neste momento e consagramos as suas vidas em seu altar de glória. Não as deixaremos afetar o nosso relacionamento com o Senhor. Rejeitamos sermos afetados por elas. Rejeitamos qualquer tipo de palavra ou atitude negativos. Vamos manter a nossa fé positiva e nada vai destruir a nossa confiança em prosseguir. Vamos adorá-lo, Papai, honrá-lo. Nos prostramos com o nosso rosto em terra, humildemente, sabendo que o Senhor ouve a nossa oração.
Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do devocional de hoje é: se você crer, Ele responderá. E a palavra está no Salmo 86:7, que diz: no dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderás. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é o alimento espiritual que lhe dará vigor para os dias maus, para os dias de adversidade, para os seus desertos. E essa passagem é maravilhosa. Então vamos analisar com mais atenção cada trecho dela. Primeiro diz assim: no dia da minha angústia. O que isso quer dizer? O salmista, ele sabia veementemente que existiriam momentos de aflição e que nossa alma não estaria bem. Aqueles dias de desânimo e de tristeza. Ele não enxergava apenas dias de sol, de céu azul pela frente, mas a possibilidade de nuvens carregadas para uma tempestade turbulenta em algum momento da caminhada. A segunda parte diz assim: clamarei a ti. Mesmo sabendo que os dias ruins e os infortúnios viriam, o salmista estava ciente e convicto que não estaria só. Ele tinha com quem contar, ele tinha a quem recorrer, ele tinha a quem clamar, o seu Deus. Depois ele fala assim: tu me responderás. Aqui está o exemplo de fé que devemos seguir. Pela sua expressão, o salmista tinha absoluta certeza que o Senhor lhe responderia. E nesta afirmação não existe qualquer dúvida em seu coração. Não existem questionamentos como: talvez ele me responda, ou é possível que ele me responda. Ele foi incisivo, cheio de fé: ele me responderás. Meu irmão, minha irmã, a fé precisa ter convicção. Você consegue perceber a convicção do salmista aqui nesta passagem? Esse é um exemplo da postura que devemos ter perante o Senhor no dia da nossa angústia. Nós permitimos por muitas vezes que o medo domine nosso coração. E aqui o salmista nos ensina algo valioso. Por vezes nós deixamos que a ansiedade e a preocupação tomem conta de nossa vida, fazendo com que a nossa alma permaneça angustiada. E Deus está sempre atento ao nosso clamor e nos ajudará nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Ele nos ajudará a enfrentar qualquer tempestade. Nós precisamos apenas descansar nele. Portanto, meu irmão, minha irmã, com relação a qualquer expectativa, nós precisamos fazer como o salmista fez: declarar a nossa fé em Deus e descansar nele, pois ele vai agir em nosso favor. Frequentemente, quando não existe alívio à vista, tudo o que nós podemos fazer é reconhecer a grandeza de Deus e esperar por dias melhores. E a convicção de que Ele responde à oração nos sustentará em tempos difíceis. Creia, meu amado irmão e irmã, se você crer verdadeiramente, Ele vai te ouvir. Na verdade, Ele sempre te ouve, mas se você não crer, é como se Ele não tivesse ouvido. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado. Assim como o salmista, afirmamos que no dia da nossa angústia clamaremos a Ti, tendo convicção que o Senhor nos responde. Somente o Senhor poderá nos dar a graça, nos sustentando nos dias maus. Jesus venceu o mundo e nos afirmou que teríamos tribulações, aflições, e assim como Ele venceremos as angústias e tribulações desta vida, na certeza de que o Senhor estará conosco em todos os dias. Cremos e descansamos em Ti, Papai. A Tua graça nos basta e o Seu amor nos sustenta. Assim nós oramos em nome de Jesus.
Amém. O tema do devocional de hoje é: suas feridas serão curadas. E a passagem está no Salmo 147:3, que diz: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Oh, glória a Deus! Meu amado irmão e irmã, todos nós sofremos perdas e parte delas são irreparáveis. Por mais dolorido que seja, teremos que conviver com elas. Grande parte das nossas perdas entenderemos a razão para tanta dor. Porém, outras jamais encontraremos respostas. E apesar disso tudo, eu posso afirmar para você uma certeza absoluta: Deus nos protege e nos consola nesses momentos com a sua bondade. Deus é bom o tempo todo Ele é bom, independentemente das circunstâncias, das situações, das aflições que vivemos neste mundo. Por muitas vezes não haverá entendimento completo do que aconteceu, mas o Senhor nunca permitirá que passemos por uma prova ou tribulação que vá além do que podemos suportar, segundo diz a palavra de Deus. Muitas das minhas mensagens cito a passagem de Romanos 8:28, que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com seu propósito. Eu digo sempre isso porque quando esse ensinamento entrou na minha alma, minha vida mudou completamente. Foi um verdadeiro divisor de águas na minha caminhada cristã. Pode ser a pior dor, meu irmão, minha irmã. Isso vai cooperar para o seu bem, acredite nisso, se você ama a Deus. Esse é o motivo pleno para confiarmos nele, que tudo vê, e naquele que tudo determina. Como seres humanos limitados e fracos, nós ficamos buscando os porquês dos sofrimentos, sendo que a decisão mais acertada é a de descansar em Deus. Ficamos cansados física e mentalmente devido à tensão e à angústia na procura de respostas. Com isso, não aquietamos o nosso espírito, não alcançando a serenidade que nos permitiria escutar a voz doce do Espírito Santo, que é o nosso consolador nas horas mais difíceis. Deus sabe o que sentimos, meu irmão, minha irmã. Deus sabe o que pensamos. Ele sabe de nossas perdas e de nossas dores, cada uma delas. Mas como diz na passagem, Ele cuidará das feridas, Ele derramará o bálsamo que nos consolará. Quando a dor for insuportável, corra para os braços do Senhor e deixe Ele cuidar de você como um pai que cuida amavelmente do seu filho. Ele, além de curar suas feridas, Ele vai acalentar o seu coração. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, pela tua graça, pela paz que excede o entendimento. Papai amado, nós pedimos a Ti nesse dia que cure nossas feridas, que nós carregamos em nossa alma e em nosso coração. Entendemos, meu Deus, que nada foge ao que o Senhor está vendo. Nada foge aos teus olhos, papai. A sua palavra promete que, por pior que seja o problema, tudo isso vai cooperar para o nosso bem quando o amamos. Nós confiamos nesta palavra, Senhor. Nós confiamos nesta palavra e tomamos posse. Não queremos ficar procurando os porquês de tanto sofrimento. Pedimos, Senhor, a sua graça para passar por tudo isso e nos fortalecer através do seu Santo Espírito. Descansamos em Ti, papai, e nos aquietamos perante a nossa dor para que o Espírito Santo nos console com sua doce presença. Obrigado por tudo, Pai. Sabemos que tudo tem um propósito e essas dores vão contribuir para o nosso bem no momento oportuno.
Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. O tema do devocional de hoje é Viva com propósito. E a passagem está em 1 Coríntios 15:58, que diz: Portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pegou essa chave só com a leitura da palavra? E nessa passagem aqui, Paulo quer dizer para sermos constantes, melhores, excelentes, fazendo mais do que o suficiente no serviço de Deus. Meu irmão, minha irmã, a vida sem propósito é totalmente inútil. E propósito significa algo estabelecido como um objeto ou fim a ser atingido. Os cristãos devem ser pessoas com um propósito. Em Romanos 14:17 diz: Deus, o qual é a justiça, a paz e a alegria do Senhor no Espírito Santo. Paulo também quer dizer nesta passagem que, em virtude da ressurreição, nada do que fazemos é vão. Às vezes, nos tornamos apáticos em relação a servir ao Senhor porque não vemos quaisquer resultados. Saber que Cristo ganhou a suprema vitória deve afetar o modo como vivemos hoje. Não deixe que o desânimo por uma aparente falta de resultados impeça você de fazer a obra do Senhor com entusiasmo sempre que tiver a oportunidade de fazer. Agora, tenha cuidado com as obras da carne. Quando nós falamos aqui em prestar serviço ao Senhor, em fazer a obra, conecte-se ao Espírito Santo, conecte-se a Jesus verdadeiramente para saber o que Ele quer que você faça. Antes de fazer alguma coisa, você tem que ser um com Ele, para que você faça exatamente o que Ele deseja que você faça. Hoje é uma oportunidade para voluntária e deliberadamente buscarmos a Deus, com o intuito de conhecê-lo melhor do que conhecíamos ontem. Hoje podemos determinadamente seguir adiante com o propósito de realizar boas coisas para o reino. Lá em Provérbios 4:25-27 diz: Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira teu pé do mal. Jesus, meu irmão, minha irmã, sabia qual era o seu propósito. Ele disciplinou-se para permanecer na jornada, vivendo sua vida para cumprir o propósito. Fomos comprados por um alto preço para vivermos nossa vida de tal forma que nos tornemos sal da terra e luz do mundo. Devemos deixar de lado todo o nosso egoísmo, uma vida concentrada em nós mesmos, e vivermos para o aperfeiçoamento dos outros. Tire os olhos de você, meu irmão, minha irmã, e olhe para o seu irmão. Com isso, nós experimentaremos, como diz em 1 Pedro 1,8, a alegria indizível e cheia de glória. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, graça, pela paz. Papai, nós temos buscado diariamente a sua presença. E nós pretendemos continuar constantes, fazendo o nosso melhor para o serviço que lhe agrada. Nós sabemos que tudo que nós fazemos não é em vão, porém nós falamos agora para ti que nós não procuramos recompensas. Nós fazemos tudo isso porque nós o amamos demais, Senhor. Nós recebemos do teu amor, estamos te amando novamente, devolvendo esse amor para ti. Todo o serviço que nos produz a fazer não é absolutamente nada perto do que Jesus fez por nós no Calvário, sem nos conhecer e sem
nós merecermos. Buscamos a Ti com todas as nossas forças e com o coração aberto para que o Senhor nos use em prol dos propósitos que o Senhor tem para nós, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do devocional de hoje é livre-se das desculpas e creia. E a passagem está no Salmo 18:3, que diz: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Meu amado irmão e irmã, lá em Deuteronômio 7, versos 1 e 2, Deus instruiu o seu povo a destruir completamente seus inimigos. Eles não deveriam mostrar qualquer misericórdia. Quando Deus nos diz que é tempo de lidar com atitudes negativas e erradas, devemos nos livrar das nossas desculpas. Não devemos mais argumentar, bem, todas as pessoas são negativas mesmo. Por que eu deveria ser diferente? Meu amado irmão e irmã, um conselho: vença algumas coisas em sua vida. Livre-se de maus hábitos e atitudes negativas e prossiga para o futuro que Deus planejou para a sua vida. Vinícius, como eu faço isso? Seja sincero com Deus. Em oração, fale com Ele assim: Papai, meu Deus amado, por favor, ajuda-me a mudar. Que Teu Espírito revele o meu coração a mim mesmo. Mostra a raiz do meu problema e como superar isso. Espírito Santo, como Espírito ajudador e consolador, me ajuda. Eu quero um novo recomeço, eu quero viver uma vida plena em Cristo. Eu quero conhecer a mim mesmo. Eu quero conhecer o Senhor intimamente. Eu quero mudanças positivas em minha vida. Se a sua oração for sincera e com fé, você pode ter certeza que Deus vai responder a sua oração. E a partir do momento que você obedecer a Deus, dentro do que Ele vai mostrar a você através do seu pedido, do seu clamor, sem desculpas, simplesmente creia que Deus fará o que tem que ser feito. Suporte, não desista, faça o que Ele pedir para você fazer. Efésios 1:12 diz: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Meu irmão, minha irmã, no mundo natural, você não crê em algo até que possa vê-lo. Mas quando você ora, você tem de crer que o recebeu. Então você vai obter a manifestação disso. Essa é a lei da fé. No reino de Deus, você primeiramente tem de crer, e então verá. Jesus disse lá em Mateus 21:22, e tudo quando pedirdes em oração, crendo recebereis. O ouvido de Deus está inclinado para aqueles que oram em fé. A fé é a moeda do céu, meu irmão, minha irmã. Pedro foi o único que caminhou sobre as águas ao lado de Jesus, mas também foi o único que saiu do barco. Até que tome a decisão de crer e agir de acordo com isso, nada vai acontecer em sua vida. Então saia do barco, livre-se das suas desculpas e viva o sobrenatural de Deus. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, a Tua presença viva. Papai, por muito tempo temos ouvido a Ti através da Sua palavra ou através de profecias de outras pessoas. O Senhor tem nos chamado, porém sempre temos alguma desculpa que nos impede de prosseguir. Nós nos cansamos disso, Senhor. Chega de desculpas, chega de prorrogar o Seu plano para nós. Vamos lidar com nossas atitudes e pensamentos negativos. Pedimos a Sua ajuda, Papai, pois sozinhos não conseguiremos. Nós queremos mudar. Mostre-nos a raiz do problema e ajude-nos a superar isso.
Desejamos ser servos obedientes a Ti e seguir de acordo com o Seu direcionamento. Nós cremos, Senhor, no Seu plano perfeito para a nossa vida. Nós cremos que Tens o melhor para nós. Nos livramos agora de todas as desculpas. Desejamos sair do barco e viver o sobrenatural contigo, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do devocional de hoje é o poder da língua. E a passagem está em Provérbios 18:21, que diz: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Já fiz, meu irmão, minha irmã, diversas mensagens sobre o poder das palavras, inclusive um e-book chamado Embaixo do Seu Nariz. Porém, nunca é demais falar sobre esse assunto primordial para uma verdadeira mudança de vida. A Bíblia fala muito sobre a língua e as palavras que saem da nossa boca. A língua, ela detém o poder da vida e da morte, conforme a passagem citada aqui no início deste devocional. E isso é muito grave. O apóstolo Tiago disse que se um homem pode controlar a sua língua, ele tem o caráter plenamente desenvolvido e também pode controlar todo o seu ser. Incrível isso, não é? Olha o que diz em Tiago 3:2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. A língua, ela é um pequeno membro do corpo, mas causa problemas tremendos. Os relacionamentos muitas vezes terminam por causa de coisas que são ditas e não são ditas. As pessoas perdem empregos, causam conflitos e desentendimentos, colocam-se em situações embaraçadas, tudo por causa desse pequeno órgão, a língua. Nenhum homem pode dominar a língua. Portanto, nós precisamos da ajuda de Deus através do Espírito Santo. O rei Davi, ele orou para que Deus colocasse uma guarda sobre a sua boca. Olha o que diz lá no Salmo 141:3. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ele também orou para Deus que as palavras da sua boca e a meditação do seu coração fossem aceitáveis aos olhos de Deus. Lá no Salmo 19:14, que diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Davi, ele sabia que não podia controlar a sua língua sem a ajuda de Deus. E nós, eu e você, também não podemos. Devemos evitar todas as palavras ásperas, duras, injustas. Isaías 58:9 diz: aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do meu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Olha isso. Jesus disse que devemos tomar o seu jugo sobre nós e aprender dele, porque ele é manso e humilde. Ele não é áspero, ele não é duro, ele não fere e ele nem pressiona ninguém. Mateus 11:29-30 diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma língua amável, meu irmão, minha irmã, com seu poder de cura, é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Isto está escrito em Provérbios 15:4. Olha o que diz: o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Até o tom da nossa voz é importante, porque revela o estado do nosso coração.
Nós podemos dizer palavras de cura ou palavras que ferem. Podemos edificar e construir ou desanimar e derrubar. Palavras são receptáculos de poder e contêm energia positiva ou negativa, e a decisão cabe a nós. Palavras são sementes que semeamos e elas definitivamente trazem uma colheita para nossas vidas. Aqueles que gostam de usar a língua devem comer do fruto das suas palavras, quer sejam para a vida ou para a morte. Repetindo a passagem no início do devocional, Provérbios 18, 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Uma das coisas que devemos nos esforçar para fazer é pensar antes de falar. E a Bíblia diz que não devemos ser ásperos com a nossa língua, mas quantas vezes dizemos coisas e depois nós pensamos assim: ai meu Deus, eu gostaria de não ter dito aquilo. Mas já é tarde demais, porque as palavras já estão fazendo o seu trabalho. E eu recomendo que você faça um estudo completo de todos esses assuntos aqui que nós estamos abordando e uma oração sincera pedindo a ajuda de Deus para ajudar a domar a sua língua através do Espírito Santo. Entenda que o coração sábio, ele ensina a sua boca. Lá em Provérbios 16, 23, 24 diz assim: o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Palavras e pensamentos são tão próximos, meu irmão, minha irmã, que fica difícil de dividi-los. Os nossos pensamentos são palavras silenciosas ouvidas apenas por nós e pelo Senhor. Essa voz branda afeta o nosso homem interior, a nossa saúde, a nossa alegria e a nossa atitude. As coisas que frequentemente pensamos saem da nossa boca. Podemos dizer palavras de edificação, porém muitas vezes pareceremos tolos. E Jesus disse que Ele veio para que tivéssemos e desfrutássemos de uma vida em abundância. E para entrarmos neste nível de vida abundante, precisamos operar com a mente dele, com a mente de Cristo. O produto de um coração sábio são boas atitudes e palavras edificadoras que saem da boca. Na verdade, o homem que tem a verdadeira sabedoria, que nasce do temor do Senhor, possui lábios que promovem instrução. Ele não se contenta em ter um coração domado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Ele quer transmitir aos outros o ensino que recebeu das Escrituras, seja falando sobre eles ou dando exemplos de vida. Não é possível que o homem sábio guarde o entendimento só para si. Assim é necessário que você decida que tipo de pessoa quer ser por meio do que você fala. Tiago 3,9 diz que com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E aqui está a chave para domar a nossa língua, terminando esse devocional. Devemos cuidar de nossos pensamentos e do nosso coração. Assim, consequentemente, nossas palavras serão agradáveis. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. E se você quiser se aprofundar profundamente aí nesse tema, eu tenho disponível o e-book Embaixo do Seu Nariz. Clica aí na descrição da live e tem um link em azul. Clica lá e você vai achar o e-book Embaixo do Seu Nariz. E vai te ajudar muito, muito, pois eu fiz um resumo muito objetivo com relação ao poder das palavras e da confissão. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, graça, misericórdia, doce presença. Pai querido, durante a nossa caminhada de fé, nós encontramos muitos obstáculos. E na minha caminhada de fé, eu tive muitos problemas com a minha língua.
E eu creio que muitas pessoas que estão ouvindo agora este devocional passam por problemas semelhantes. Que essa mensagem desperte seus corações e que eles entendam que a chave para domar a nossa língua está ligada ao cuidado que devemos ter com nossos pensamentos e com o nosso coração. Senhor, não queremos guardar maus sentimentos dentro do nosso coração. Queremos que ele seja correto diante de ti. Nos apropriamos de um coração sábio para que através dele possamos levar palavras de edificação a outras pessoas e tenhamos boas atitudes. Capacite-nos, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, para mantermos nosso coração puro e reto. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos agora ler o maravilhoso Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você
para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora, pela fé, você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você, através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados. Você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente, de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É um momento entre você e Ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dele tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é. E entregue para Ele tudo o que você tem aí, que te incomoda. Olha como o abraço dele é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento. É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias.
na hora que você quiser, pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais 2 vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado, mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.